A maioria dos agricultores das regiões montanhosas da Zona da Mata Mineira é formada por pequenos proprietários rurais que vivem em unidades em que é mais comum a mão de obra familiar. Para melhor enfrentar as dificuldades ambientais próprias das regiões de montanha, os agricultores, reunidos em sindicatos e associações, firmaram parcerias com o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, com a Universidade Federal de Viçosa e com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. A base dessa parceria é a produção orgânica e agroecológica, com sistemas produtivos de baixo risco para o ambiente, que utilizem pouca quantidade de insumos e garantam o lucro, a qualidade de vida da família e a sustentabilidade da unidade produtiva. O agricultor familiar, se tivesse só café e não tivesse a diversificação na propriedade, ele teria um prejuízo econômico na queda do café. E tendo a diversificação da propriedade, ele garante alimento para sua família e uma semente de boa qualidade. O trabalho é realizado em conjunto. Família, comunidades e instituições fazem o diagnóstico e propõem os modelos de produção. Um dos aspectos característicos do modo de cultivo familiar é a diversificação da produção. Além do café, que torna possível um rendimento seguro para a família, outros produtos são cultivados na propriedade, como feijão, milho e hortaliças, garantindo segurança alimentar. Isso também reduz as dificuldades financeiras nos períodos de preços baixos pagos ao café. Com menor oscilação de renda, a estabilidade econômica da família é mais garantida. Além da diversificação da produção, os agricultores familiares, adeptos da agroecologia, adotam práticas de conservação do solo e de preservação dos mananciais. Essa é a base para a sustentabilidade. O controle fitossanitário para combater pragas e doenças é feito por manejo ecológico sem a utilização de defensivos agrícolas. Todas essas práticas proporcionam uma grande diversidade de atividades nas propriedades, tornando os sistemas produtivos integrados e o trabalho familiar essencial para a permanência do agricultor e de sua família no campo. Nesta propriedade, em Araponga, as nascentes estão conservadas com a manutenção da flora próxima aos mananciais. Os topos dos morros também são conservados, para evitar a perda de nutrientes pela erosão e contribuir para a diversidade ecológica, formando uma barreira contra a infestação de pragas e doenças. Vários produtores optaram pelo uso da área onde se cultiva o café também para sistemas agroflorestais. Esses sistemas combinam culturas agrícolas com outras plantas, integrando as espécies nativas e as culturas introduzidas. Os consórcios são densos e envolvem plantas cultivadas, plantas adubadoras e árvores nativas. Os sistemas agroflorestais podem ser utilizados pelos produtores para suprir as necessidades de alimento, conservação de recursos naturais e para a manutenção da fertilidade do solo. Favorecem o equilíbrio biológico natural, fornecem sombra e matéria orgânica para as culturas e ajudam a prolongar o período de maturação dos frutos. Com isso, os agricultores planejam melhor a colheita seletiva dos grãos e ganham na qualidade do produto. O sistema agroflorestal é importante porque dá adubação para o solo com a ciclagem de nutrientes, a produção de frutos para a alimentação humana e dos animais e o sombreamento, que ajuda na maduração do grão sem ser forçado, né? E facilita na colheita seletiva. Em sistemas agroflorestais, em que o café é sombreado, ou no cultivo a pleno sol, várias práticas de adubação orgânica e fertilização do solo são adotadas pelo agricultor. A adubação verde, com o cultivo intercalar de leguminosas, reduz o crescimento de plantas invasoras, contribui para a fertilidade do solo e a retenção de água. O emprego de composto orgânico é uma alternativa viável de adubo.
O agricultor pode usar recursos disponíveis em sua propriedade, como a casca de café, as capineiras, as palhadas dos restos culturais e o esterco do curral da criação de gado, aumentando a integração dos sistemas produtivos e reduzindo custos da adubação dos cafeeiros. A parceria entre as instituições e os agricultores familiares tem permitido a realização de experimentos, como este, em que são avaliadas 36 cultivares de café no sistema orgânico de produção. Dentre essas cultivares, nós temos aqui cultivares que foram introduzidas no século XVIII até as cultivares recentemente lançadas no mercado. Este trabalho tem também como objetivo a recomendação das cultivares mais promissoras para cada região, dependendo da realidade do produtor. E também é uma forma de nós estarmos preservando todo esse material genético. Alguns trabalhos estão sendo desenvolvidos em casas de vegetação. Eles são auxiliares aos trabalhos de campo por serem conduzidos em ambiente controlado, gerando resultados que podem confirmar ou não as observações e os relatos de campo. Além das pesquisas, outras ações fazem parte de estratégias para o desenvolvimento da cafeicultura agroecológica e orgânica. Os agricultores já sabem que não adianta apenas produzir em sistema orgânico. Para obter sucesso com a venda do produto, é preciso se preocupar também com a qualidade da bebida. Por isso, adota-se a colheita seletiva, escolhendo apenas os grãos maduros. É preciso também investir em infraestrutura de secagem e de armazenamento do café. Até recentemente, os terreiros de secagem do café eram todos de chão batido. Hoje, muitos deles já são de cimento, garantindo melhor qualidade do produto. Reunidos em associações, os produtores podem colocar em prática várias estratégias para a comercialização dos cafés produzidos em maiores volumes. Essa associação permitiu a obtenção da certificação dos cafés como orgânico e também a participação bem-sucedida dos produtores da região em concursos de qualidade. A parceria entre os produtores e as instituições tem sido a principal estratégia para o desenvolvimento da agricultura familiar das montanhas de Minas Gerais. É a agroecologia ganhando espaços e conquistando a simpatia dos pequenos produtores. A agroecologia é como se fosse uma coisa que a gente cultiva hoje e quer sempre estar cultivando. É como se fosse uma mãe que amamenta o primeiro filho até o último filho. Então a gente vê que a agroecologia é uma coisa que a gente acredita que é uma coisa que vai ser coisa para sempre.